Olá, olá, 17 de agosto de 2020, confira as principais notícias nesta segunda-feira. Pesquisa aponta que auxílio emergencial é usado principalmente para alimentação nesse período de pandemia. Chegada do veraneio aumenta a preocupação com a segurança no Rio Tocantins. Na volta do funcionamento dos bares, estabelecimento é interditado por promover aglomeração. Veja também, Justiça Eleitoral realiza reunião com representantes de partidos políticos. E mais, Sampaio perde para Chapecoense e segue na lanterna do Brasileiro. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. São 7 horas e 1 minuto. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. Vai ser assim até às 8 horas da manhã. Muita informação, informação não para. Mais uma semana que estamos começando juntos. Que bom, a gente só agradece. Gratidão enorme a você aí em todo o estado do Maranhão que acompanha o nosso Bom Dia em nome de toda a nossa equipe, tá bom? Que seja uma semana de sucesso, seja uma semana abençoada. Você que, amigo, está começando uma semana aí correndo atrás de um emprego. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana aí de sucesso, de realizações, que tudo dê certo para você. Esse é o desejo de toda a nossa equipe aqui do Sistema Difusora de Comunicação. É hora de se encher de esperança, porque mais um dia está começando e mais ainda, mais uma semana para a gente viver. Vamos juntos. Viver vale a pena, muito a pena, e que bom que a gente está junto, a gente acordou aí para mais um dia, né? Graças a Deus. São 7 horas e mais 1 minuto, você ligado aqui no Bom Dia. A gente começa o programa de hoje atualizando os números da Covid-19 aqui no estado, a gente vai colocar os números para você agora em relação a esses números. Olha só, o último boletim aponta 136.853 casos confirmados, ativos são 7.811 casos. Número de óbitos, 3.264, recuperados 125.778. Nas últimas 24 horas, 82 novos casos em São Luís, 6 em Imperatriz e 485 nas demais regiões. Portanto, esses são os números aqui do estado do Maranhão em relação à Covid-19. É o último boletim que foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Boletim aí do dia 16, portanto, de ontem à noite. É o último boletim, a gente atualiza você com esses dados, com esses números, tá bom? Bom, em relação ao Brasil, o balanço divulgado aponta pelo Ministério da Saúde que 620 novas mortes aconteceram, infelizmente, por conta da Covid-19 nas últimas 24 horas. Totalizando aí 107.852 vidas perdidas por vírus desde o começo da pandemia. Além disso, foram registrados 23.101 novos casos nas últimas 24 horas. Esses dados são do Ministério da Saúde, portanto, dados oficiais da Covid no país. 7 horas e 3 minutos, 7 e 3, não perca a hora. Olha, um levantamento apontou como os brasileiros estão gastando o dinheiro do auxílio emergencial. Aí fica aquela dúvida, esse dinheiro do auxílio emergencial do governo federal está indo para pagar contas? Não, essa não é a principal atribuição, a principal item aí apontado pelas pessoas como aquele em que o dinheiro está sendo aplicado. O pagamento de contas ficou em segundo lugar. A compra de alimentos lidera entre os itens pesquisados. Neste supermercado da capital, houve um aumento significativo de consumidores que passaram a abastecer a despensa de casa com recursos do auxílio emergencial. Teve um aumento muito grande depois que o governo fez essa liberação desse valor dos R$600 na Caixa Tem. Eles estão fazendo com muita frequência as compras com essa forma de pagamento. Uma pesquisa feita pela Datafolha mostra que o auxílio emergencial está sendo gasto principalmente com a compra de alimentos. É o que revelou 53% dos entrevistados. 25% têm utilizado o benefício com o pagamento de contas. Outros 16% com despesas da casa e 1% com a compra de remédios. A maioria absoluta do percentual de uso do auxílio emergencial, ele foi justamente para esses itens, para alimentos, pagamentos de conta e itens de necessidade básica. A absorção de alimentos em relação ao uso de auxílio emergencial ela é mais proeminente. De modo geral, as vendas por meio da utilização do crédito estão ocorrendo sem grandes problemas. Bom para o consumidor que pode contar com essa opção, que para muita gente durante esse período de crise tem sido a única. É o que as pessoas realmente de fato estão fazendo. O governo liberou para que isso acontecesse, é o que estão fazendo, Eles vêm para a loja para fazer esse tipo de compra, de alimentos mesmo. De acordo com esse economista, o importante mesmo é que esse dinheiro seja utilizado somente com itens que sejam de extrema necessidade do beneficiário, como a alimentação.
utilizar esse tipo de comportamento para comprar o básico do básico mesmo. A dica que eu dou é: tente estender ao máximo o uso desse recurso para alimentos, né? Porque é o item mais importante e ninguém sabe quando será a recuperação econômica. E há uma reflexão importante aí quanto à insegurança alimentar, né, gente? Isso é fato do Maranhão, estados como o nosso com essa característica e no resto do país também. O item medicamentos, por exemplo, ficou em 4º lugar nessa pesquisa, né? E pagar contas em 2º lugar. Então, é preciso realmente também refletir sobre esses números quanto a essas questões, né? Ainda problema sério, ainda desnutrição muito grande acontece. E aí quem vai usar na alimentação também cuidado para comprar alimentos que são essenciais, né? Então, assim, em tudo na vida é preciso que a gente faça um planejamento, né? É fundamental que isso aconteça. E aí fica então também a dica aí dos especialistas sobre esse assunto e a pesquisa revela também essa face aí desse país que ainda tem muita dificuldade, o número de obesos enorme, é verdade, mas o número de pessoas também abaixo da linha da pobreza muito grande e ainda passando por essa deficiência na questão alimentar também, não é? São 7h mais 6 minutos, 7h06. Olha, um item fundamental nesse período agora, gente, é o álcool gel. Só que o que acontece? Ele é um item que é essencial, todo mundo utiliza, mas ao mesmo tempo é preciso ter cuidado com o uso do álcool gel. Ele pode ser prejudicial à saúde, dependendo da forma como é usado, de uma forma errada ou, por exemplo, de uma forma excessiva. Vamos ver na reportagem. Na casa da Ana Paula, o álcool em gel está por toda parte. Nesse cômodo da sala, na mesa de jantar e até nessa bancada na cozinha. O cuidado com a higienização das mãos precisou ser intensificado depois que o novo coronavírus se tornou uma ameaça mundial. O álcool em gel nunca foi tão utilizado. É a nossa segunda opção, não tendo água e sabão próximo. Mas, enfim, a gente sempre carrega na bolsa, em todos os locais. Como a Ana Paula tem uma filha de 2 anos, os frascos com álcool em gel sempre ficam posicionados em locais altos, para que a criança não tenha contato com o produto, que para pessoas da idade dela é extremamente perigoso. O álcool em gel é muito necessário, mas a gente não pode esquecer que aqui nós temos uma bebê. Então, sempre um local alto e sempre um local distante da cozinha. Nós trabalhamos muito com fogão e então o álcool em gel acaba sendo muito inflamável. Então, o álcool em gel, a água e sabão é a nossa primeira opção. De acordo com especialistas, o entendimento da Ana Paula é o correto. O uso do álcool em gel é recomendável somente se a pessoa estiver na rua. No caso de quem está em casa, o ideal é que sempre se dê preferência por lavar as mãos com água e sabão. Durante esse período de uso exagerado do álcool em gel, é muito importante redobrar os cuidados com a hidratação. Então é importante a pessoa, ao final do dia, estiver mais sossegado, não for mais ter essa necessidade dessa higiene tão intensa, e fazer uma hidratação mais vigorosa das mãos e durante o dia, sempre que puder, dar prioridade para lavar as mãos com água e sabão. Logo no início da pandemia, a Anne exagerou no uso do álcool em gel. Foi aí que ela começou a perceber que o produto começou a agredir as mãos dela. Além da minha mão despelar, ela começou a ficar avermelhada, criar umas bolinhas e ficar tipo uma queimadura entre os dedos, né? Foi quando eu percebi que eu estava com um certo tipo de alergia. A partir daí eu comprei luvas para usar dentro de casa e também optei pela água e sabão. De fato, o álcool em gel pode sim irritar a pele, causar infecções e até potencializar os riscos de acidentes domésticos. O álcool em gel em excesso, ele pode causar, em primeiro lugar, ressecamento da pele das mãos. E essa pele ressecada, ela fica muito mais suscetível a infecções, irritações, alergias. Quando ele é passado em quantidade excessiva na mão, ele faz uma espécie de película que, se a pessoa não esperar ele secar e evaporar totalmente, se ela for, por exemplo, mexer num fogão, isso pode gerar um acidente e ela sofrer uma queimadura. É preciso ficar atento e a gente vai observar dados também que geralmente são divulgados nesse período. Vou dar um exemplo para você. Quando o gás de cozinha começou a aumentar demais, daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais um aumento do gás de cozinha, o efeito disso lá na região dos Cocais. Os institutos que fazem essas pesquisas mostraram que houve um aumento considerável do número de acidentes, gente. Por quê? Porque as pessoas deixavam muitas vezes de usar o gás de cozinha para fazer
O fogo a lenha mesmo, isso é a realidade de muita gente no Brasil. Às vezes parece que é um Brasil distante da gente, mas ele existe, viu? E isso é fato. Então agora, nesse período de pandemia, o cuidado também com o manuseio do álcool, principalmente relacionado às crianças. É preciso ter todo o cuidado com isso. Tem muita gente que deixa, às vezes, o álcool, líquido inclusive, na cozinha, naquela entrada ali da área de serviço, por exemplo, nos apartamentos. E aí, muitas vezes, pode ficar perto do fogo, que não é, claro, recomendado, pelo contrário. O recomendado é o contrário disso. Então, vamos ficar atentos, vamos acompanhar também esses dados relacionados a acidentes provocados com itens tão importantes quanto esse, o álcool gel. Vamos ter, então, cuidado e cautela no uso, né? São 7 horas e mais 10 minutos. A pandemia da Covid-19 acabou provocando efeitos em várias áreas, não é? Uma dessas consequências foi o aumento da fila de espera por transplantes. A queda no número de doações também foi significativa. Vamos ver. Em todo o Brasil, 40.740 pessoas aguardam por um transplante de órgãos. No Maranhão, quase 800 pacientes seguem na fila de espera. A situação, que já era considerada preocupante devido à grande demanda de pessoas à espera de uma doação, ficou ainda mais crítica com a pandemia do novo coronavírus. No Hospital Carlos Macieira, o serviço de transplantes está com as atividades paralisadas desde março. A gente segue tanto as atividades educativas, como continua orientando, porque existe uma norma técnica 34, que o Sistema Nacional de Transplantes ele nos orienta quem pode e quem não pode doar. Né? Tem algumas restrições, quais são os exames que precisam, só que por o hospital ter virado uma referência para a Covid, ele acabou disponibilizando esses leitos para esse tipo de doença, que por sinal é uma doença que contraindica a doação de órgãos. Atualmente no estado, 541 pacientes aguardam por um transplante de córnea. Outros 252 estão à espera de um transplante de rim. O Maranhão também é credenciado para a realização de transplantes de fígado e cirurgia de implante de osso. 3 regiões brasileiras tiveram diminuição nas taxas de doadores efetivos. O Norte, com queda de 47,4%, o Nordeste, com redução de 37%, e o Centro-Oeste, com baixa de 12,6%. A redução significativa no quantitativo de doações fica muito mais evidente quando prestamos atenção nas estatísticas. De janeiro a agosto do ano passado, por exemplo, 45 pessoas foram retiradas da fila de espera aqui no Maranhão. Nesse mesmo período, em 2020, apenas 10 foram beneficiadas com um órgão transplantado. Os protocolos continuam sendo seguidos, independente que seja na rede estadual, particular, municipal, né? É importante que as famílias saibam que tudo que precisava ser feito para salvar essa vida foi feita. E aí que entra a comissão intra-hospitalar, a CIDOT entra justamente para, mesmo que tudo que tenha sido feito não tenha dado certo e essa pessoa tenha evoluído a óbito, a CIDOT vem para poder possibilitar a essa família, né, que a vontade desse paciente seja aceita, né, quer ser ou não um doador de órgão. Importante lembrar, nesse período de pandemia, essa redução significativa que houve aí, e vamos pensar no outro, se colocar no lugar do outro, né? O mesmo se dá em relação à doação de sangue, né? Houve uma queda considerável também nesse período, mas todos os protocolos são seguidos e agora é hora da gente, né, das coisas voltarem cada vez mais a acontecer, ainda não de uma forma normal, mas essa doação, a solidariedade, não dá para parar com isso, né, gente? Pelo contrário, é preciso que a gente estenda essa rede do bem e possa também contribuir, não é? São 7 horas e mais 14 minutos. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás, que interliga os estados do Maranhão e Pará, esse trem percorrendo aí 23 municípios, ele volta a circular a partir de hoje, hein? Prestação de serviço. Vamos saber mais com a Nice Ribeiro com a gente? Nice, bom dia. Oi, Adalberto, muito bom dia. Bom dia para todo mundo que está em casa. Esse retorno, né, que previsto para hoje, tem uma série de medidas, né, que envolvem principalmente redução de assento, toda aquela questão de higienização que a gente já vem falando há algum tempo, né, mas vamos falar especificamente o que mudou agora com esse retorno das viagens do trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás, né. Entre essas medidas estão a redução da oferta de passageiros, a priorização da venda de passagens pela internet, né, a venda de passagens que antes era feita até com 60 dias, agora
pode ser feita com 15 dias de antecedência, claro, porque esse cenário de pandemia pode mudar a qualquer momento, dependendo da curva de casos. A compra de bilhetes deve ser feita prioritariamente pela internet ou nos pontos de passagens, que vão funcionar com horário de atendimento diferenciado, e a venda de passagem nas estações, ela estará suspensa, pelo menos por enquanto, né? Inclusive durante o embarque. Esses bilhetes eles devem ser adquiridos pela internet no site www.vale.com/trem de passageiros. Repetindo para você que está em casa, www.vale.com/trem de passageiros. No dia da viagem, enquanto estiverem nas estações, todas as pessoas deverão cumprir todas as medidas, as regras de distanciamento, né? Estar de máscaras também. O acesso ao local de embarque passa a ser exclusivo para os passageiros com bilhetes para o dia de viagem, né? E antes de entrar no trem, haverá aferição de temperatura corporal e, caso a pessoa seja detectada com febre, o usuário ele deve ser orientado a buscar por atendimento e também não poderá viajar. A venda de passagens nos pontos, né, ela permanece exclusiva para as localidades sem postos de venda. Ou seja, Mineirinho, Alzilândia, Altamira, Vila Pindaré, São Pedro da Água Branca e Itainópolis. O horário de funcionamento fica de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde, aos sábados, das 8 da manhã até ao meio-dia. E para as pessoas que são do grupo de risco, vai ter um horário diferenciado. Eles terão prioridade das 8 até as 9 da manhã, Adalberto. Obrigado, Nice. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Alice Ribeiro, prestação de serviço aqui no Bom Dia. Volta hoje, gente, do trem de passageiros da Vale. Um abraço para o Alex Kennedy, está com a gente no Saviana. A Lenise Costa ligada também. A Iraneide Oliveira recebendo o nosso abraço também nessa manhã de segunda-feira, semana que está começando. O pessoal acompanhando a gente aí nas nossas plataformas digitais, não é? Olha, a liberação do veraneio na região tocantina aumentou o trabalho das entidades responsáveis pela segurança dos banhistas e das pessoas que trabalham ali às margens do rio Tocantins. Vamos ver. Depois de declarado aberto oficialmente o verão, aumentou a movimentação dos órgãos responsáveis pela segurança de quem vai a lazer ou trabalho à Praia do Cacau. Além da Defesa Civil, que, entre outras ações, organiza diariamente a demarcação da área de banho, homens da Marinha e do Corpo de Bombeiros também vão marcar presença. A Polícia Militar vai reforçar ações na área da praia e nas imediações. Viaturas diárias, viaturas especializadas, que é o GOI e IFT, nas imediações aqui da Praia do Cacau. E aqui dentro, aqui no local, vai ter o efetivo do pessoal do quadriciclo, né? Todo dia, durante a programação prevista na área da Praia do Cacau, vai ter o quadriciclo aqui no local. Um efetivo com 2 policiais, sendo através de giros. Vai ter um primeiro giro, um segundo giro, para que não fique desguarnecido aqui o local. Esse ano, a segurança ganha o reforço da Guarda Municipal, que também vai realizar abordagens. E nós estaremos aqui toda a parte dia e noite, 24 horas por dia. Temos as nossas viaturas e nossas bikes, nossas motos. As viaturas farão alguns pontos específicos, farão PB, né? E as bikes estarão fazendo ronda, tanto aqui na parte mais próxima da praia como nas vias. Os agentes da CETRAN ficaram responsáveis pelo monitoramento da descida de veículos aos finais de semana. São 7 horas e 18 minutos, é hora de conferir o nosso Giro de Notícias. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que cria a Comissão de Desenvolvimento Integrado para o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. O documento foi publicado na edição do Diário Oficial da União. O grupo será responsável por elaborar e monitorar a implementação do Programa de Desenvolvimento Integrado do local, com o objetivo de desenvolver a infraestrutura da região, além de criar os modelos de negócios que incentivem as atividades espaciais. A partir de hoje acontece a programação da 21ª Semana do Encarcerado, que segue nas 45 unidades prisionais de ressocialização, com diversas atividades, que incluem palestras, debates e ações com os apenados, seguindo os protocolos de saúde. Nas unidades prisionais, os internos poderão participar de ações de saúde com atendimento, consultas médicas, exames e cobertura vacinal, atividades religiosas, rodas de conversas, apresentação de filmes e documentários, palestras e atendimento jurídico. A Secretaria de Estado da Fazenda informou que os contribuintes com débitos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores têm até o dia 30 de setembro para aderir ao benefício fiscal oferecido pelo governo estadual.
O benefício foi concedido por meio da medida provisória. Com isso, os débitos fiscais relacionados ao IPVA 2019 de anos anteriores terão redução de juros e multas de 100% para pagamento à vista ou 60% para parcelamento, podendo ser feito em até 12 parcelas. O Comitê Gestor de Limpeza Urbana de São Luís está disponibilizando o aplicativo Ecovantagem em São Luís, atualmente disponível para download de forma gratuita na plataforma Android e nos próximos dias também para os usuários do sistema iOS. O aplicativo é um clube de vantagens ambiental que funciona através da troca de resíduos por pontos que poderão ser transformados em benefícios nas empresas parceiras ou doações para instituições filantrópicas. No próximo bloco, mais um estabelecimento interditado em Imperatriz, hein? Agora, nesse primeiro final de semana de volta dos shows, pequenos shows, né? Ao vivo, nos bares e restaurantes. E mais, Silvão Alves vem aí para atualizar as principais informações, os principais assuntos da área de segurança para você. A gente volta já, um instante só, são 7 horas e mais 20 minutos. São 7 horas e 24 minutos, um ótimo dia, os amigos em Imperatriz, acompanhando a nossa programação aqui na TV Difusora, em Caxias também, ligados aí na TV Sinal Verde, acompanhando a programação da Difusora do nosso Bom Dia. Olha, uma força-tarefa interditou mais um estabelecimento em Imperatriz. O local excedeu o decreto municipal que determina apenas o funcionamento de 60% da capacidade máxima de lotação. Vamos ver. A operação de fiscalização da Prefeitura Municipal de Imperatriz aconteceu na madrugada de hoje e contou com as equipes da Vigilância Sanitária, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Meio Ambiente e a Guarda Municipal. Durante 3 horas, a equipe visitou diversos bares na cidade e, através de denúncias, interditou essa choperia, localizada na Avenida Pedro Neiva de Santana. O público que estava no local precisou ser retirado. Constatamos, no local, infelizmente, uma grande aglomeração, ultrapassando os 60%, que é permitido no máximo, para que as pessoas ocupem o espaço do estabelecimento, é claro, considerando também o distanciamento de mesas de 2 metros. Não observamos no estabelecimento nenhum dos requisitos colocados no decreto, no que diz respeito ao distanciamento, no que diz respeito à lotação. Impressionante, né, Silvão? Como as pessoas ainda não têm noção de que, de fato, a gente está num período de pandemia, né? A gente vê na reportagem que, assim, primeiro, é responsabilidade do estabelecimento controlar a quantidade de pessoas. Sim, claro. Segundo, o distanciamento das mesas, né? Claro. Tem que interditar uma mesa sim, uma não, para dar aquele distanciamento. Terceiro, é responsabilidade das pessoas também não irem para esse tipo de estabelecimento e... Você viu na saída lá? Muita gente, a maioria, praticamente todo mundo, sem máscara. Sim, pois é. Sem máscara. Então, quer dizer, se você vai num restaurante, você só tem a observação lá para você tirar a máscara, só no momento que estiver comendo alguma coisa, claro, bebendo, mas de preferência ficar o tempo todo com a máscara, a norma é essa. Sim. Você vê a quantidade de pessoas que saíram aí sem máscara, está tudo errado. Tudo errado, sim, claro. E esses proprietários aí, eles sabem perfeitamente das normas, quando foi feita a flexibilização, eles foram cientificados, não é? Das normas, dos procedimentos que deveriam ser adotados e, infelizmente, eles acabam não seguindo. Eles pensam na grande realidade, porque eles estão mais interessados em faturar, não estão preocupados com a saúde minha, sua, com a saúde de ninguém. Eles estão... Essa imagem aqui é outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco, viu, pessoal? É a mesma coisa. Mas, sim, das praias. Só que aqui a gente está falando de Imperatriz, que no caso foi um bar e restaurante, né? Sim, do bar e restaurante. Agora a gente já está vendo aqui as imagens das praias. Das praias aqui na capital. As praias aqui da capital. Houve uma operação lá, Houve uma operação, especificamente na Praia do Meio. Na semana passada a gente mostrou a aglomeração muito grande na Praia do Meio e essa operação se estendeu também à Praia do Araçagi, ambas no município de São José de Ribamar. Polícia Militar foi até o local, fez abordagens, encontrou muita gente ingerindo bebida alcoólica, dirigindo, foi feito o etilômetro em vários motoristas, e também checado as condições de documentação de veículos e condutores durante essa abordagem feita aí nas praias do Araçagi e na Praia do Meio. Tudo isso visando evitar aquela aglomeração que vinha acontecendo principalmente no final do dia, já de domingo, onde a praia se transformava em verdadeira balada até de manhã e deixava uma sujeira muito grande nas praias do Araçagi e também na Praia do Meio.
Vamos mudar de assunto. A polícia prendeu 2 assaltantes na região do bairro Radional. O que eles estavam fazendo, Silvan? Bom, esses indivíduos aí, eles foram presos porque tomaram um carro de assalto na semana passada e fizeram vários assaltos nesse carro. Depois da prisão deles, a polícia descobriu, através da 3ª Delegacia do Conjunto Radional, que eles estavam assaltando pessoas, essas aí são imagens, que eles atraíam essas pessoas pelo site de compra e vendas OLX. Como se passando por vendedores de aparelho de telefone celular, atraíam essas pessoas para esse local, ali que fica próximo do Poeirão, lá no Bequimão. Olha lá, o cidadão fez a manobra, já tinha acertado lá o local, onde iria receber o celular e fazer o pagamento, e aí ele é surpreendido pelos 2 assaltantes que roubavam tudo dessas pessoas, né? O dinheiro, aparelho de telefone celular, enfim. E também esses indivíduos aí, eles, além de... O meu lindo, que é um dos assaltantes aí que foi preso, ele já responde com pelo menos 3 latrocínios, que é o roubo seguido de morte. E aí esse pessoal aí teve muita sorte, não é? São pelo menos 2 imagens de câmera de segurança que a polícia identificou as vítimas, mas há uma quantidade enorme de documentos, objetos pessoais, de pessoas que foram roubadas por eles através, né? Olha lá, essa já é outra vítima, né, que foi surpreendida quando eles aparecem já, enquadrando a pessoa. Eles roubaram até a roupa desse rapaz aí, e a polícia está pedindo, né, ali de trás ele manda tirar a camisa, manda tirar a bermuda, e dentro do carro tinha outra pessoa também. Aí o seguinte, as pessoas que foram roubadas e que não procuraram na delegacia, os objetos estão apreendidos lá na 3ª Delegacia, lá do Conjunto Radional. Principalmente documentos, né? Você sabe que é uma dificuldade muito grande hoje, as pessoas tiraram a 2ª via desses documentos, então esses documentos estão lá na delegacia, que foram apreendidos, né, com esses indivíduos aí que foram presos na semana passada. Silva, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 24 quilos de maconha. 2 é pouco, 24, 10 vezes mais. 24 quilos de maconha com uma passageira de ônibus interestadual na cidade de Peritoró. Ali, aquele trecho ali, a polícia realmente tem concentrado ações e tem conseguido combater, porque é um entroncamento ali para várias regiões, né? Essa é a 2ª apreensão que é feita lá naquela região, como você observou muito bem, e vinda a droga procedente de São Paulo. Essa aí foi mais uma, não é? A mulher desembarcou lá em Peritoró, e lá ela fretou um daqueles carrinhos que fazem transporte dos passageiros. Ela fretou o carro por R$150 para levá-la até a cidade de Coroatá. Lá haveria a distribuição. Quando ela foi abordada dentro do veículo pela Polícia Rodoviária Federal, ela admitiu que sabia que estava transportando, que a quantidade de droga que ela estava transportando. A droga estava acondicionada em pelo menos 3 malas. Ela disse que foi contratada lá em São Paulo, lá em São José do Rio Preto, e de lá ela transportaria essa droga até a cidade de Coroatá. Ela foi levada para a delegacia, onde ela é bem jovem, tem 18 anos, essa senhora, ela tem 18 anos, e ela foi presa e foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Essa rota aí está bastante conhecida, é a 2ª apreensão, como você chamou muito bem a atenção, dos ônibus interestaduais que vêm, principalmente de São Paulo, para abastecer aquela região ali do estado. Obrigado, viu, Silvão? Boa semana. Boa semana, bom dia a todos. Silva Alves, que apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã cedinho aqui na Difusora ou Bandeira 2. São 7 horas e mais 31 minutos, 7h31. Olha, na central de abastecimento aqui do estado, que fica aqui na capital, aqui em São Luís, desde o início da pandemia, um protocolo sanitário é seguido para proteger aí as pessoas que trabalham no local e, claro, também os consumidores. A nossa equipe foi nesse fim de semana lá nesse local, na Ceasa, para saber como é que está a situação e se esse protocolo de fato está sendo seguido. Vamos ver. 120 boxes funcionando normalmente. Por aqui a rotina nunca parou. Pelo contrário. Desde o início da pandemia, a movimentação aqui na Hortifruti Ceasa aumentou. Isso porque os bares e restaurantes fecharam e as pessoas escolheram esse lugar como propício para fazer suas compras e ficar em casa. Assim, os cuidados com a prevenção tiveram que ser redobrados. No setor administrativo, foi desenvolvido um protocolo para atender a demanda. Desde o começo, desde fevereiro, que a gente tem feito várias ações da higienização, é o álcool gel, é falando para lavar a mão, é o distanciamento. Sempre nos preocupamos em deixar, para garantir a segurança do consumidor, do cooperado, tudo isso foi vários trabalhos que nós fizemos e continuamos fazendo.
Em todo o processo, os funcionários dos serviços de limpeza geral têm um papel indispensável. É muito grande a responsabilidade nossa, porque além de deixarmos o ambiente limpo, temos também que cuidar das outras pessoas para que elas não peguem e não transmitam nenhuma doença para nós, né? Então é uma responsabilidade da qual nós temos que arcar todos os dias, e a cada momento e a cada hora que se passa aqui no nosso serviço. Mas ainda é difícil que todos cumpram o que está previsto no decreto. O distanciamento ainda é dificuldade para muitos, o que gera aglomeração. Mas a grande maioria prefere seguir os cuidados básicos para a saúde de todos. É importante, né? E a gente preserva a vida da gente e dos outros, né? E aqui mesmo na cidade aqui é muito carregada, a gente tem que prevenir, né? Ficar bem para a gente viver melhor, né? Proteger os outros também que estão ao redor da gente. Me incomoda um pouco, mas a saúde é mais importante. Esse incômodo vai passar com certeza, gente. Vamos seguir os protocolos. Vamos lá, são 7 horas e 33 minutos. Será que vai chover? Como é que está a previsão do tempo para hoje em São Luís e no interior do estado? Vem comigo. Hoje em São Luís com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva, sim, mas uma chuva rápida e isolada. A mínima 25, a máxima 32 graus. Em Imperatriz, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, 20 de mínima, 37 de máxima. É muito quente, não é não? Caxias, região dos Cocais, com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. 22 de mínima, 35 de máxima, temperatura também bem alta em Caxias. Mais 3 cidades do nosso mapa, parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos lá? Mais 3 cidades aqui no nosso mapa. A gente tem agora para você Bacabal, Itapecurumiri e Balsas. Em Bacabal hoje a possibilidade de chuva sim, mas por lá a mínima é de 21, a máxima é de 34 graus. Em Itapecurumiri, aqui pertinho, o céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, 24 de mínima, 32 de máxima. Vamos para a região sul, em Balsas, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20 graus e a máxima 35 graus. São 7 horas e mais 34 minutos, 7h34, você ligado aqui no Bom Dia, nessa manhã de segunda-feira, é mais uma semana que estamos começando juntos, que bom. São 7 horas e mais 35 minutos. Olha, agora é o seguinte, o recado vai para os nossos amigos motoristas de aplicativo. Pessoal, chegou em São Luís o YetGo, a YetGo, aplicativo de mobilidade urbana. Com o DNA brasileiro, a YetGo está chegando com tudo e com uma super vantagem. Você quer saber qual? Os motoristas cadastrados vão ter isenção de taxa. É isso mesmo, vou repetir. 100% do valor da corrida fica para você. Para se cadastrar é só baixar o aplicativo na Play Store ou App Store. Informe seus dados, mantenha o aplicativo ligado e aí pronto, você já pode começar a rodar. Recebemos a informação de que os números de downloads de usuários só estão crescendo. Então não perde tempo, faz logo o teu cadastro. Suporte aos motoristas, número 011 93706 8651. Anotou aí? Se for sair, saia de máscara e de YetGo. No próximo bloco, gente, o Tribunal Regional Eleitoral convoca representantes de partidos políticos para falar sobre as eleições de novembro. E a gente vai ver John Coutrinho no quadro de política também. E, infelizmente, a gente vai ver o gol aqui do Campeonato Brasileiro. Mas não é do Sampaio não, da Chapecoense. O Sampaio perdeu mais uma, está na lanterna. Está ficando complicada a coisa. Vamos em frente, a gente volta já já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão. Estou dando uma olhada aqui nas redes sociais. O pessoal que está com a gente, a Iraneide está com a gente também. O Carlos Augusto, do Anjo da Guarda, participando aqui. Vai, diz qual bairro que você está em São Luís, qual é a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia. Muita gente acompanhando em outros estados da federação, fora aqui do Maranhão, acompanhando o nosso Bom Dia. A gente, claro, só agradece. São 7 horas e mais 39 minutos, 7h39 nessa manhã de segunda-feira. Olha, a Justiça Eleitoral realiza hoje a primeira reunião com representantes, gente, de partidos políticos. A ideia, é claro, é tratar aí das eleições que ficaram para o mês de novembro. A gente vai saber mais detalhes agora com a Nice Ribeiro. Nice, tudo confirmado para essa reunião daqui a pouco?
Exatamente, Adalberto. Tudo confirmado para essa reunião que acontece a partir das 9 da manhã lá no TRE com os representantes de partidos, né? A gente está falando de eleição e devido ao adiamento da eleição, vários prazos, né, ainda estão sendo cumpridos, né? Muitas situações ainda estão sendo resolvidas e é inclusive por isso que essa primeira reunião aí com os representantes de partidos vai ser realizada hoje, para tratar de situações como o registro de candidatura, também da propaganda eleitoral e ainda sobre prestação de contas. Lembrando, como eu falei agora há pouco, essa reunião ela acontece a partir das 9 da manhã lá no TRE. Ainda falando de eleição, Adalberto, de muita coisa que ainda deve acontecer aí até a data, que vai ser em novembro, né? Devido à pandemia, esse prazo ele foi adiado. Então, numa sessão administrativa que foi realizada na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral aprovou por unanimidade o pedido da Força Federal para 98 municípios, perdão. Pedido de Força Federal para 98 municípios maranhenses para as eleições 2020. Essas forças federais são compostas por militares do Exército, da Marinha e também da Aeronáutica. O pedido ele será encaminhado primeiramente para que o governo do estado tome conhecimento e depois para autorização por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Esse pedido foi apresentado pelo corregedor regional eleitoral, o desembargador Joaquim Figueiredo, que é relator desse processo, né? E aí foram considerados critérios como o histórico anterior de violência nesses municípios, que é a própria justificativa do magistrado no pedido, a prioridade para as cidades mais distantes, para aquelas áreas indígenas também, e a capital, devido à redução de pelo menos 3 zonas eleitorais. Depois de concluído tudo isso, né, do governo do estado tomar conhecimento e o Tribunal Superior Eleitoral também autorizar, aí sim o Ministério da Defesa, que é responsável aí pelo gerenciamento das forças federais, deve distribuir, né, o quantitativo para cada um desses 98 municípios maranhenses que devem contar então com o apoio da Força Federal. Adalberto, é com você. Obrigado, Nice, pelas informações. Aí, portanto, informações em relação às eleições de novembro, eleições 2020. São 7 horas e mais 42 minutos, 7h42. Por falar nas eleições, seguindo o novo calendário para essas eleições, desde o último sábado, gente, várias condutas estão vedadas a servidores públicos. Vamos ver. 15 de agosto foi o prazo final para que algumas condutas pudessem ser realizadas sem que haja impedimento na lei eleitoral. Servidor público não pode ser exonerado, removido ou transferido. Destinação de verbas só é autorizada apenas no cumprimento de obras ou serviços em andamento e que já havia cronograma pronto, ou aquelas que atendem emergência e calamidade pública. Também há regras para publicidades e participação de conteúdos em rádio e TV. A participação também de inauguração em obras. Candidatos não podem participar a partir do dia 15 de inauguração de obras públicas, né? Outra questão importante, transferência de recursos, né, voluntárias. A administração ela não pode receber esses recursos a partir do dia 15, voluntariamente, porque pode haver um benefício, né? E nesse sentido, essas condutas elas estão vedadas. Para os que não cumprirem a lei, há penalidades. Ela vai desde, principalmente, a suspensão do ato, que é a primeira sanção, suspende o ato considerado vedado, e a partir disso, a Justiça Eleitoral ela pode tanto aplicar multa ao agente responsável pela conduta, como também ao beneficiário da conduta, não é só o agente que pratica, né? Além da multa, pode acarretar também a cassação do registro ou do diploma do candidato eleito, e, por fim, também é possível a inelegibilidade desse candidato. A conduta dos candidatos durante o período de campanha é apenas uma das preocupações do Tribunal Regional Eleitoral, que já solicitou a presença da Força Federal a 98 municípios maranhenses para o pleito eleitoral deste ano. Nós fizemos uma avaliação pelo nosso setor de segurança, assim como também pelos critérios de eleições já realizadas, em que nós tivemos alguns problemas de vandalismo, queima de urnas e invasão também de fora. Então, esses foram critérios e baseados, inclusive, em eleições pretéritas. São 7 horas e mais 44 minutos. Agora a gente continua falando de política, com a presença do nosso colunista John Coutrin. Bom dia, John. Boa semana. Boa semana, Adalberto. Boa semana a todos. Bom, a palavra final do Partido dos Trabalhadores aqui na capital vai ser mesmo da direção nacional, John? Direção nacional. A que depender do comando local aqui do Diretório Municipal do PT em São Luís
o partido já tem, né, já traçou o seu destino, que será apoiar o pré-candidato do PCdoB, Rubens Pereira Júnior. Isso já foi definido, inclusive o presidente municipal do PT, Partido dos Trabalhadores, Honorato Fernandes, já disse em entrevista que aqui já está tudo certo, a diretora municipal já decidiu aí por encaminhar o apoio ao Rubens Pereira Júnior do PCdoB, mas há uma resolução, Adalberto, do Partido dos Trabalhadores que diz o seguinte: em cidade aí com mais de 100 mil habitantes, quem define a questão de alianças é o Diretório Nacional do PT. Então, por aqui já está tudo certo, mas isso depende agora do Diretório Nacional. Portanto, aí fica a cargo agora da presidente Gleisi Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores, decidir, né, concretizar essa aliança aqui em São Luís, por conta dessa questão, dessa resolução do Partido dos Trabalhadores em relação ao número de habitantes por cidades. Então, o que acontece? Lá em cima, na direção nacional, ainda há uma conjugação de interesses envolvendo Partido dos Trabalhadores, PT e PCdoB. Como assim? O PT pode, por exemplo, apoiar aqui o PCdoB, mas ele quer uma contrapartida, por exemplo, das cidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, que o PCdoB apoie o candidato do PT. Então isso vai ser definido ainda lá nessas conversações das duas cúpulas, dos dois partidos, PT e PCdoB, o que resultará, Adalberto, portanto, aí, quando se definir isso, quando haver um alinhamento, né, alinharem isso direitinho, aí se concretiza a aliança aqui em São Luís. O indicado do PT para formar a chapa com o Rubens seria o vereador Honorato Fernandes. Isso também já está estabelecido. Mas enquanto, claro, a direção nacional não resolve, é óbvio que algumas correntes defendem candidatura própria, né, alguns nomes se colocam. O deputado Zé Inácio tem dito que é pré-candidato a prefeito, tem a Criciele Muniz, mas o certo é que, quando se definir na direção nacional, aí o Partido dos Trabalhadores formará essa aliança aqui com o PCdoB na capital maranhense. Ô, John, o governador Flávio Dino disse que o Bolsonaro chega fraco em 2022 e que o Lula ganha se disputar? O governador deu entrevista no final de semana, o governador Maranhão Flávio Dino, ele faz essa análise. Por quê? Porque na sexta-feira nós trouxemos aqui os dados do Datafolha, que mostrou uma aprovação, uma melhora significativa da aprovação do presidente Bolsonaro, sobretudo na classe dos informais, trabalhadores informais e aqueles que recebem o auxílio emergencial. Aqui no Nordeste, principalmente, né, mais de 50%. E aí isso elevou a avaliação do presidente Bolsonaro e o governador comentou. Disse que ele realmente houve essa melhora, mas que não vai chegar em 2022 com esse nível, digamos assim, positivo de aprovação. Segundo o governador do Maranhão, o presidente Bolsonaro chegará fraco, né, chegará com aprovação ruim, chegará desgastado nas eleições de 2022, tendo em vista o que ele observa das políticas econômicas aí do governo Bolsonaro e do que ele tem planejado daqui para frente do Aravante. Além disso, dele entender que o presidente Bolsonaro chegará fraco em 2022, ele disse ainda, Adalberto, que se o ex-presidente Lula fosse candidato nas eleições passadas e se for candidato nestas eleições, ele ganharia a eleição, né? E conclamou o movimento de união das esquerdas, se o Lula realmente for candidato, a apoiá-lo. Mas a gente sabe que o Lula depende aí, né, de reverter decisões que o condenaram, inclusive em segunda instância, o que torna o Lula ficha suja. Então ele não poderia ser candidato nesse momento. Aí é uma questão jurídica em que a defesa do Lula alega parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, né, tendo em vista inclusive até uma própria decisão ontem, em que não considerou a delação do Palocci, né, a PF não identificou veracidade e prova suficiente em relação do Palocci. Então a defesa do Lula vai sustentar isso, né, parcialidade do Moro, tentar anular essas decisões e tornar o Lula elegível para as eleições de 2022. Mas isso é uma tarefa difícil, Adalberto, nós sabemos disso, não é fácil, mas o governador do Maranhão, claro, sabendo que o Lula não sendo candidato, e também comentou sobre o futuro político dele. O governador disse que pode ser candidato aí a presidente da República, mas também a senador ou a deputado federal, quem sabe, né, nas próximas eleições. Mas ele disse que ainda está analisando, pode participar de uma chapa também, encabeçar uma chapa, ser vice de uma chapa nacional, né, uma disputa nacional, mas ele avalia, diz que não é o momento certo para traçar candidatura.
de Lula. Passamos para o Bolsonaro, Adalberto, que já manteve um diálogo aberto, você não sabe com quem, com o PSL. Há a possibilidade, olha só, do presidente Jair Bolsonaro... Tem aproximação aí? Já tem uma aproximação. O vice-presidente nacional Rueda, o advogado Rueda, Antônio Rueda, já conversa com o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, são amigos, né, já conversou com o Bivar, o Bivar, presidente nacional do PSL, já dialogou com o presidente Jair Bolsonaro, e na última quinta-feira o presidente deixou escapar, né, e falou de várias possibilidades, de filiação, se a Aliança pelo Brasil não der certo, um novo partido, e uma dessas possibilidades poderia ser o PSL. Né? Olha só, o presidente Bolsonaro, quem não lembra desse episódio, né, disse que o Bivar estava queimado, que não era para os aliados dele não se aproximarem do PSL, mas a política sempre dá, né? Muitas voltas. Muitas voltas. Obrigado, John. Então, o presidente aí, Adalberto, pode, portanto, se filiar ao PSL ou então PP, republicanos, são possibilidades. Até amanhã. Até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Olha, em Caxias, os consumidores estão reclamando de mais um reajuste no preço do gás de cozinha, gente. Vamos ver. A dona de casa Maria de Fátima prepara comida com carinho e leva tudo ao fogo. A reclamação é só com o preço do gás, mas ela faz de tudo para economizar. Está muito alto, sim. E meu gás, ele passava de 13 quilos, ele passava mais de mês e 15 dias. Hoje, no máximo, um mês arrastado. E a tendência é ficar ainda mais caro, porque a Petrobras vem fazendo reajuste em cima de reajuste. De acordo com este proprietário de uma revendedora de Caxias, em menos de 2 meses foram 6 aumentos, o último de 5%. Isso a gente tem que repassar para o consumidor. A maioria das empresas, elas recebem 2 aumentos. Existe o primeiro aumento que a Petrobras ela anuncia através da mídia nacional e existe também o reajuste que é feito através das revendedoras. E esse repasse, ele tem que ser colocado para o meu consumidor final. Não tem jeito. O reajuste tem que ser repassado para o consumidor final, que tem a alternativa de economizar um pouco. Se ele vier comprar o gás na portaria da distribuidora, ele pode levar um botijão de 13 quilos por R$ 70. Se ele morar em um bairro próximo, o valor é R$ 75. Mas se ele morar mais distante e querer receber o gás em casa, ele vai desembolsar R$ 80. Tem lugar onde o consumidor já está pagando até R$ 85. Este reajuste da Petrobras de 5% abrange o uso para os segmentos residencial, industrial e comercial. Não é fácil não, hein, gente? 7h53, nós voltamos a falar sobre aglomerações. A gente falou com o Silvão Alves aqui, você viu, nas praias, estabelecimentos, por exemplo, como bares e restaurantes. E agora, hein, uma intensa movimentação de pessoas. Essa movimentação foi registrada na Praça Nauro Machado, aqui no centro histórico da capital maranhense. Quer ver só? Vamos ver. O movimento na Praça Nauro Machado e no entorno na tarde deste sábado foi bem diferente do registrado na noite de sexta-feira. Há pelo menos 2 semanas, essa tem sido uma cena comum na região, principalmente à noite. Pessoas andando sem máscaras, aglomeradas, que vão para o local em busca de diversão. Esse tipo de comportamento não seria problema algum se não estivéssemos enfrentando uma pandemia. E que sem uma vacina eficaz que combata a Covid-19, somente o distanciamento social e o uso de máscaras são capazes de preservar vidas. Enquanto nossa equipe de reportagem esteve na Praça Nauro Machado, flagramos situações consideradas não recomendadas para esse momento. Pessoas circulando sem máscara, principalmente. Muitos barraqueiros também já estavam posicionados ao redor da praça, sinal de que à noite, provavelmente, mais aglomerações devem acontecer, indo de encontro com o que estabelece os protocolos sanitários. Estão vivendo período de coronavírus, mas também devemos lembrar de outras doenças como sarampo, tuberculose, pneumonia e hanseníase, que são doenças que são transmitidas através dessas formas do contato social muito próximo. Por isso, a importância do uso da máscara, da lavagem das mãos com água e sabão, por amor a si mesmo e ao seu próximo, evitem aglomerações. No Maranhão, mais de 3.200 pessoas já morreram em decorrência de complicações da Covid-19. Questionado sobre essa situação,
O Batalhão de Policiamento de Turismo, que atua na área, informou por meio de nota que adequou o horário do policiamento ostensivo às sextas e sábados, visando garantir a segurança dos frequentadores e orientá-los sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, conforme diretrizes estabelecidas pelo governo do Maranhão. Precisa estar atento, hein, gente? Ter muito cuidado. E aí a gente viu nas imagens a aglomeração à noite, né? E aí depois viu imagens à tarde. Então, assim, horários diferentes. Mas, independente do horário, vamos manter, né, o uso da máscara, ter aqueles cuidados todos em relação a esse protocolo sanitário. Isso é fundamental, hein? Lá em Caxias, vamos falar de outro aspecto aí da pandemia, houve um aumento na procura por materiais de construção nesse período aí. Ficando inclusive em casa, o que aconteceu? Muita gente acabou vendo a necessidade de fazer uma reforma aqui, uma reforma ali. E aí, o setor da construção civil também está apostando em dias melhores. Vamos ver. Antes da pandemia, a Márcia e o pai dela, o pedreiro Antônio, só vinham para a obra aos finais de semana. Depois, intensificaram a construção da casa, que está a todo vapor. Fui para trabalhar e não deu certo. Aí eu digo, bora continuar logo aqui, que eu já deixo coberta e depois a gente faz, só os fins de semana, né? Mulheres na construção civil são poucas, mas aqui o trabalho é intenso. A cuidadora de idosos ajuda o pai desde o alicerce da casa, o que para ela representa a realização de um sonho. Para início foi bastante difícil, fiquei toda dolorida no outro dia, mas depois eu acostumei e está sendo ótimo. Aqui está tudo detalhado, os cômodos divididos de acordo com o que Márcia pensou. 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha americana e a área de serviço. Assim como Márcia, muita gente está apostando na construção ou reforma de casas. Aqui em Caxias, alguns empreendimentos na construção civil estão em andamento. Com isso, a procura por materiais de construção, que mesmo com aumento significativo no preço, nesse período de pandemia, registrou grande procura. A procura está grande, material faltando, os preços também aumentaram um pouco. 2, 3 vezes que a gente compra, 2, 3 semanas diferentes, já é um preço diferente, a gente está repassando para o cliente e melhorou as vendas, está bem. O que vem reforçar a aposta da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que acredita que o setor da construção civil deve crescer 3% neste ano de 2020. Vamos mudar de assunto, falar de esporte. O Sampaio Corrêa sofreu nesse fim de semana, gente, sua terceira derrota no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ver as imagens do jogo? O jogo aconteceu sábado em Santa Catarina e a Chapecoense aí com esse gol marcou aí nessa falha do zagueiro Paulo Sérgio, que tentou atrasar a bola para o goleiro e aí deu tudo errado. E aí o Ailton aproveitou para marcar o único gol da partida. O Sampaio ainda meteu a bola na trave, é verdade. A Chapecoense perdeu um pênalti com Alan Ruschel e com o resultado o Sampaio continua na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha só que vacilo, hein? Nosso zagueirão Paulo Sérgio dessa vez deu tudo errado aí. E aí a terceira derrota do Sampaio, a Chapecoense foi a primeira vitória que conseguiu, melhorando na pontuação. O Sampaio está lá na lanterna do Campeonato Brasileiro. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere do nosso portal M10. Amanhã a gente se encontra depois do Bandeira 2. Tchau, tchau.